front-end, vou mostrar, assim, para quem nunca teve contato nenhum com tags mesmo, com HTML básico, fazer até uma pergunta aqui. Alguém não tem assim grande experiência com HTML, CSS, só para eu entender assim. Então, o primeiro contato, né? Assim, mais ou menos, né? Tá bom. Então a gente vai fazer vou tentar resumir assim as principais tags de HTML, tá? Aí na quinta a gente vê formulário, certo? E aí na próxima semana a gente vê tudo isso com no padrão do framework, tá? A gente poder aproveitar melhor o framework, porque senão vai ficar muito complexo agora, certo? Então deixa o projetinho aí. Então eu estou usando o WebStorm, né, para a parte de web, né? Ou a front-end, né? Então eu vou aqui, File, New, Project. Aí eu vou escolher aqui projeto vazio, tá? Empty Project. Porque como a gente vai criar tudo do zero, então não tem necessidade de criar um projeto específico. Né? Então Empty Project. E aqui no final, vou colocar o nome da pasta. E na verdade aqui eu vou até escolher aqui, colocar em downloads, que é mais fácil de encontrar. Tá? Aí eu vou salvar aqui com o nome, sei lá, Unifor Homepage. Unifor-homepage. Vamos criar aqui uma página com algumas tags. Você não vai dar uma agora? Não, aqui não. Aqui eu vou fazer HTML puro, certo? Tá. Aí depois a gente transporta para o framework. Porque senão eu vou ter que ensinar agora muitos detalhes do framework e vai ficar um pouco complexo para quem nunca viu ou ouviu pouco HTML. Tá? Estou só mudando um pouco a ordem da sequência. Beleza. Então, Empty Project, selecionei aqui a parte da Downloads e criei aqui Unifor-homepage. Ok? Então, criei aqui um projeto vazio. E vou clicar aqui com o botão direito, New, HTML File. Certo? Botão direito no projeto, New, HTML File. E aqui eu vou criar um arquivo chamado index.html. Por que esse nome index? Geralmente é um padrão que as páginas principais dos sites têm, tá? Index. Pode ser qualquer nome, na verdade, mas por padrão é uma boa prática usar index. Ok, então pessoal, o HTML ele é um documento, tá? Assim como o JSON é um documento, assim como o XLS é um documento, um .doc, um TXT é um documento. Então, HTML também é um documento. Ele não é um arquivo de programação, não é uma função, é um documento, de fato. E um documento ele tem algumas características em comum. Por exemplo, o documento ele tem um cabeçalho, que é essa tag aqui. Mas antes dela, eu vou até falar um pouco aqui, ó. O HTML está na sua versão número 5, versão mais atual. E aí, para eu informar a versão do documento HTML, dizendo que ele é um HTML5, eu vou usar esse exclamação do type HTML. Isso aqui eu estou dizendo que é a versão 5, né? Então, é um comentário aqui, né? Para comentar o trecho, né? HTML na versão 5. Isso aqui é um comentário de código HTML.
Ok, aí depois de fato eu começo o documento, né? Então eu começo com a tag HTML. Então a característica importante é sempre iniciar e fechar a tag. Tem tags que não precisam ser fechadas, tá? E a gente vai ver ao longo das aulas. Mas na grande maioria das tags que tem conteúdo, elas são fechadas, elas precisam ser fechadas. Então aqui eu começo com HTML, a linguagem, eu posso escolher aqui, por exemplo, PTBR, português brasileiro. Geralmente eu defino aqui o idioma para o navegador entender que essa minha página ela é uma página nativamente em língua portuguesa, língua brasileira, português brasileiro. Se você omitir, ele vai interpretar como o local onde você hospedou e tal. Então não é uma obrigação, mas é uma boa colocar. Depois, pessoal, no cabeçalho vem as meta-informações do documento. Por exemplo, esse meta-chasset ele corresponde a codificação de caracteres. Então, geralmente acento, acentuação, cedilha, caracteres especiais, né? Então tudo isso aí permite. E o título aqui, ó, você tem o title, é o título que vai ser mostrado na aba do navegador. Por exemplo, minha homepage. Aí que aparece esses ícones aqui para a gente testar o navegador. Deixa eu ver se vai abrir. Olha aqui, ó. Você escolhe o navegador. Então, veja que o documento não tem nenhum conteúdo, mas aqui ó, você consegue ver o título, ou você pode simplesmente, como é um documento HTML, você pode ir lá na pasta dele, ó, uniforme page, e abrir ele no navegador também. Mesma coisa, tá? Ok. Tranquilo até aqui? Depois do cabeçalho, vem a tag body, que é a tag onde tem o corpo do documento. Então, dentro dessa tag, pessoal, vai aparecer todo o conteúdo aqui visual. O que está aqui dentro vai ser de forma visual. Então, e aí no final, fecha o HTML. Então, aqui dentro do body, é o seguinte, vamos começar a escrever algumas tags. Geralmente se começa um documento, né, pelo título. Então a tag de título mais conhecida é a da família H. Inclusive tem H1, vou colocar aqui o meu título. Só que o H1 ele vai até o H6. Então H1, H2, H3, H4, H5, H6. O que é que muda, né? Na verdade é o tamanho, apenas o tamanho. Veja que, por padrão, ele já coloca um abaixo do outro. Eu não precisei colocar nenhuma tag para saltar a linha. E ele já tem uma formatação em negrito, né? Já tem uma fonte específica. Então, é só mudar aqui o número. Ok.
tirar aqui, tá? Esses Hs aqui, deixar só H1. Depois a gente pode usar uma tag de, geralmente depois do título vem um parágrafo, né? Então a tag P, paragraph, né? É a tag de parágrafo. Então aqui você vai colocar algum texto. Eu vou pegar aqui um texto da internet mesmo. Tem um site que é gerador de texto. Esse Lero ele gera frase. Eu vou colar aqui, tá? Dentro da tag T. Vou quebrar aqui só para ficar melhor de visualizar. E pronto, tem o meu texto. Então se eu for olhar aqui, ó, vejo que também ele já salta a linha para o padrão, né? Já tem uma distância aqui agradável. Tudo isso usando tags. Certo? E aí no HTML5 a gente consegue também formatar alguns textos. Por exemplo, se eu quiser deixar aqui um texto em negrito, né? Tipo esse grupo, sei lá, grupo importante. Então, eu vou usar aqui uma tag B. B. Fecha B. E aí, ó, esse tem um strong. Só que esse aqui é o mais recente. Então aqui, ó, ele ficou em negrito, né? Só o texto que eu coloquei entre tags. Tem um negrito, também tem um itálico, que é a letra mais curvada, né? Para a direita. Eu vou colocar esse contínua expansão em itálico. Aí é só eu colocar aqui a tag, a letra I. Então veja, contínua expansão ficou em itálico. E aí a gente consegue ir aplicando, caso queira, né, algumas formatações no texto. Tá?